Naquela mansão de luxo, ninguém poderia imaginar que um gesto tão simples mudaria para sempre o rumo de tantas vidas. O milionário Lorenzo acreditava ter o controle absoluto de sua casa, de sua empresa e até do destino. Até o dia em que entrou na sala e congelou diante de uma cena inimaginável. Sua filha de apenas 6 meses estava no colo de Juliana, a nova faxineira humilde que a amamentava com lágrimas nos olhos. O silêncio se quebrou como vidro. Lorenzo não sabia se gritava, se agradecia ou se expulsava aquela mulher na mesma hora. O que ele fez em seguida foi algo que ninguém jamais esqueceria. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa seu like e ativa o sininho, porque aqui você vive as histórias mais emocionantes do YouTube. E essa vai mexer com você. O choro de Helena havia começado pouco antes, ecoando pelos corredores de mármore da mansão. Juliana limpava o chão da sala de estar quando ouviu aquele som que atravessava paredes e partia corações. Correu até o berço improvisado em um dos cômodos e encontrou a bebê vermelha de tanto soluçar, os bracinhos se debatendo no ar, a boca aberta em um pedido desesperado por consolo. Juliana olhou ao redor. Não havia babá, nem enfermeira, nem ninguém. O pai milionário estava em uma reunião trancado no escritório. O relógio parecia acelerar junto ao choro. Foi nesse instante que a coragem venceu o medo. O instinto falou mais alto que qualquer regra social. Juliana, com mãos trêmulas, acolheu a criança nos braços e, sem pensar no que poderia lhe custar, fez aquilo que acreditava ser o único jeito de salvar Helena daquele sofrimento. Sentou-se na poltrona e a amamentou, como faria com um filho seu. O choro cessou em segundos. A bebê segurou o dedo dela e fechou os olhos aliviada. A porta se abriu de repente. O som dos passos fortes anunciou o inesperado. Lorenzo entrou, ainda com o celular na mão, e parou como se o mundo tivesse travado. Seus olhos escuros se arregalaram diante da cena. Por um instante, parecia que nem respirava. O homem que enfrentava diretores e conselhos com firmeza absoluta, agora estava imóvel diante da imagem de sua filha no colo de uma faxineira. O ar ficou pesado. Juliana sentiu o coração disparar, mas não desviou os olhos. Não havia culpa no que fazia, apenas humanidade. A mansão inteira parecia observar cada detalhe do luxo contrastando com a simplicidade da cena. E foi nesse choque de mundos que tudo começou a mudar. O silêncio se alongou de forma insuportável. O celular escorregou da mão de Lorenzo e caiu no tapete persa, abafando o som metálico. Ele não piscava. O milionário, conhecido por decisões rápidas e postura implacável, parecia um homem perdido diante de uma cena que nunca esteve em seus planos. A bebê que tanto amava, sua única herdeira, estava acolhida contra o peito da faxineira. O que você pensa que está fazendo? A voz dele saiu baixa, rouca, como se tivesse engasgado com o próprio orgulho. Juliana sentiu a garganta secar. Poderia ter se levantado, poderia ter largado a criança e pedido desculpas de joelhos. Mas havia algo mais forte que o medo, o instinto materno, aquele que não pede licença, apenas age. Segurou Helena com firmeza, alisou seus cabelos macios e respondeu com a voz firme, ainda que trêmula. Eu estava chorando junto com ela, Sr. Lorenzo. Não havia ninguém. Ela precisava disso. Os olhos do milionário se estreitaram. Ele deu 2 passos à frente e cada um deles parecia pesar toneladas. Tudo nele gritava controle, mas os olhos denunciavam confusão. A menina, alheia ao turbilhão ao redor, mamava tranquila, finalmente em paz. Você ultrapassou todos os limites, Lorenzo sussurrou, mais para si do que para ela. Sabe o que isso significa? Juliana engoliu em seco, mas não desviou o olhar. Significa que sua filha não chorou de fome até perder a voz. Significa que, por alguns minutos, ela foi só uma criança amada, sem títulos, sem sobrenomes. As palavras atravessaram Lorenzo como uma flecha. Ele abriu a boca para responder, mas o som não saiu.
Estava diante de algo que desafiava sua lógica. Uma mulher simples, de uniforme barato, ousava falar com ele como igual, e ainda sustentava sua filha nos braços. A porta entreaberta deixou passar um sussurro de passos curiosos. 2 empregados se aproximaram, tentando espiar a cena. Juliana notou, mas não recuou. Lorenzo, irritado, girou o corpo de repente e fechou a porta com força. O estrondo fez Helena se sobressaltar, mas logo voltou a se aninhar. Calma. O milionário ficou imóvel, com as costas apoiadas na porta, respirando fundo. Era como se lutasse contra algo dentro de si. O impulso de expulsá-la imediatamente e a estranha sensação de gratidão. "Você tem uma filha?" perguntou de repente. A pergunta pegou Juliana de surpresa. O coração dela disparou. As lembranças vieram como uma onda. O rostinho de Ana Luísa, sua pequena que partira cedo demais. Apertou Helena com mais carinho, como se tentasse segurar o vazio que ainda a acompanhava. "Tive", respondeu em voz baixa, "e perdi." Lorenzo a encarou, finalmente entendendo que ali havia uma história mais profunda do que imaginava. Ele nunca havia se dado ao trabalho de conhecer a vida de seus funcionários. Mas naquele instante, cada detalhe de Juliana parecia gritar humanidade. "Saia daqui!" A ordem saiu seca, como se fosse a única arma que lhe restava. "Mas deixe minha filha no berço, agora!" Juliana respirou fundo. Sabia que a qualquer momento poderia ser demitida, expulsa, humilhada. Mesmo assim, levantou-se com cuidado. Deitou Helena no berço e ajeitou a manta sobre o corpinho pequeno. A bebê, saciada, soltou um suspiro leve, quase um sorriso adormecido. Antes de sair, Juliana parou diante de Lorenzo. O coração dela batia descompassado, mas sua voz saiu firme. "Pode me demitir, senhor. Pode me acusar, pode até me julgar, mas não pode negar o que viu. Sua filha precisava de mim, e eu estava aqui." Lorenzo não respondeu. O silêncio dele era mais pesado que qualquer palavra. Juliana saiu, fechando a porta devagar, e caminhou pelo corredor de mármore com lágrimas que insistiam em cair. Do lado de dentro, o milionário desabou na poltrona onde minutos antes Juliana estivera sentada. Olhou para o berço onde Helena dormia tranquila, e pela primeira vez em muito tempo se permitiu duvidar da própria fortaleza. Ele se lembrou do último instante com a esposa falecida, Elisa, e de como ela dizia que nenhum dinheiro do mundo substitui um gesto de amor verdadeiro. Lorenzo, o homem que comprava soluções com cifras, agora encarava a cena que não poderia ser paga nem controlada. Uma faxineira havia devolvido a paz à sua filha. Naquela noite, Juliana quase não dormiu. Reviu cada detalhe, cada olhar de Lorenzo, cada palavra dura. A certeza da demissão no dia seguinte a corroía. Mas quando pensava em Helena, lembrava-se de como o choro cessou em seus braços, e isso bastava para aquietar a culpa. Enquanto isso, Lorenzo passava horas no escritório, rodeado por papéis que não conseguia ler. O rosto de Juliana se impunha em sua mente, não como uma mulher qualquer, mas como alguém que em segundos havia tocado o lugar que ele escondia até de si mesmo, a vulnerabilidade. Helena chorou mais uma vez perto da madrugada. Lorenzo correu ao quarto, mas ao pegá-la no colo, não conseguiu acalmá-la. Sentiu a impotência que sempre tentou evitar. E foi nesse instante que recordou da cena da tarde. Juliana, com um olhar firme e lágrimas nos olhos, devolvendo calma à sua filha. Ele respirou fundo, embalou a menina e sussurrou quase sem perceber. "O que é que você fez comigo, Juliana?" Na manhã seguinte, a mansão inteira estava em silêncio constrangido. Os empregados cochichavam nos corredores. Sabiam que algo havia acontecido, mas ninguém ousava perguntar. Juliana chegou cedo, como sempre, o uniforme impecável, a cabeça erguida, mesmo que o coração batesse acelerado. Ao atravessar a sala principal, cruzou o olhar de Lorenzo. Ele não disse uma palavra. Apenas a acompanhou com os olhos, como quem busca respostas que não consegue formular.
O gesto inesperado da noite anterior ainda ecoava na mente dos dois, e sem que percebessem, naquele choque de mundos tão distantes, um fio invisível havia começado a uni-los, frágil, improvável, mas impossível de ser negado. A manhã tinha aquele brilho opaco de dias difíceis. As cortinas filtravam uma luz tímida pela sala principal, e o relógio antigo marcava as horas com um tic-tac que parecia martelar o peito de Juliana. Ela ajeitava almofadas e recolhia copos esquecidos da reunião da noite anterior, tentando manter as mãos ocupadas para que o coração não transbordasse pelos dedos. Lorenzo surgiu no topo da escadaria como um rei desalojado. O terno escuro, a gravata impecável, a expressão firme. Tudo nele parecia montado para endurecer por fora o que amolecia por dentro. Helena dormia no berçário, assistida por uma enfermeira que chegara ainda de madrugada, chamada às pressas por Norma, a governanta. O silêncio na mansão não era paz, era arena. "Oh, Juliana", ele disse, e o som do nome dela na voz dele provocou um arrepio que percorreu a espinha da faxineira. Ela largou o pano nas mãos e ficou de frente. Não ia correr, nem pedir perdão sem motivo. Sabia o que tinha feito. Sabia por quê. "Senhor, no meu escritório, agora." O caminho até lá foi um corredor longo, forrado de tapetes macios e lembranças que pendiam das paredes em molduras de ouro. Fotos de viagens, artigos de jornais antigos, retratos da empresa e, no canto, uma imagem delicada. Elisa, a falecida, segurando Helena recém-nascida. Juliana desviou o olhar para não invadir uma dor que não era sua. Ao entrar no escritório, sentiu o ar mais frio que o resto da casa. As prateleiras altas, cheias de livros, davam a sensação de tribunal. Lorenzo fechou a porta com um gesto controlado e se colocou atrás da mesa de mogno. Não se sentou. "O que aconteceu ontem foi uma quebra grave", começou ele, cada palavra medida. "Pegue um copo de água para você, porque vamos falar até o fim. Não quero histerias, quero fatos." A língua de Juliana pesou, mas não perdeu firmeza. "A bebê chorava há muito tempo. Eu procurei ajuda. Não havia ninguém. Fiz o que faria por qualquer criança do mundo. Você sabia que não podia. Eu sabia que ela precisava." Os olhos de Lorenzo faiscaram, e pela primeira vez desde que a vira naquela poltrona, ele deixou a raiva subir um pouco à superfície. "Você tem ideia do que isso significa lá fora?" A voz veio mais alta. "Sabe o que acontece quando alguém decide que as regras não valem para si? A casa vira boato. Meu nome vira notícia. Minha filha vira manchete. E, francamente, eu não vou permitir." Juliana ficou de pé, as mãos cruzadas contra o avental. Não ergueu a voz, mas cada sílaba veio como prego batido com cuidado. "Não transformei sua filha em manchete. Transformei o choro dela em silêncio. Se alguém quiser escândalo, não vai encontrá-lo em mim." Lorenzo andou até a janela. A vista alcançava o jardim de lavandas que Elisa amava. O cheiro pareceu irromper pela memória, e ele teve que segurar a respiração por um instante para não ceder a lembranças que o desnorteavam. Virou-se de novo. "Eu deveria demiti-la agora mesmo." A frase caiu entre os dois como uma pedra jogada num lago. Juliana sentiu o impacto e ainda assim manteve o rosto sereno. "Se é sua decisão, eu recolho minhas coisas", respondeu. "Mas antes, quero ver Helena, para ter certeza de que está bem." A escolha de palavras mexeu com ele. A prioridade dela não era o emprego, era a criança. Era quase uma afronta à sua maneira de ver o mundo. Ele bateu levemente os dedos na superfície da mesa, um velho hábito de quando precisava organizar os próprios pensamentos. "Não vou demiti-la. Ainda não", disse por fim. "Mas a partir de hoje você não tem autorização para entrar no berçário ou tocar na minha filha. Se ela chorar, você chama a enfermeira. Entendido?" Juliana assentiu. O coração queria protestar, mas a cabeça sabia que ele precisava de fronteiras naquele momento. Não por crueldade, por medo. "Entendido",
Outra coisa, ele prosseguiu firme. Fico em reuniões até o fim da tarde. Se Marcela aparecer, ninguém fala do que aconteceu ontem. Nenhuma palavra. Quero a casa em ordem, as cortinas trocadas, a copa pronta. Norma já tem a lista. A menção ao nome de Marcela veio como uma brisa gelada. Juliana sabia quem era. A noiva pública, a parceira estratégica, a mulher que entendia de eventos e investidores. Não conhecia de perto, mas a equipe falava sobre ela como quem fala de uma joia. Bonita, fria, cara. Muque, posso voltar ao trabalho? Perguntou. Pode. Juliana saiu do escritório com passos calculados, sem deixar o corpo tombar. Na copa, Norma esperava encostada ao balcão, xícara de café nas mãos. A governanta tinha a calma de quem viu guerras domésticas mais duras do que aquela. E então, sussurrou. Ainda tenho emprego, respondeu Juliana, com um sorriso que não era vitória. Mas estou proibida de chegar perto da Helena. Norma fez uma careta solidária. Ele precisa atravessar um deserto. Às vezes é melhor deixar secar até a última areia antes de oferecer água. Eu entendo. E se precisar de colo, a cozinha tem. Sempre teve. Juliana agradeceu com os olhos. Tomou um gole de água e foi para a lavanderia dobrar lençóis. A repetição dos movimentos aquietou a mente por alguns minutos. Cada dobra era um pensamento que se ajeitava. Cada pilha feita era uma resposta para perguntas que ainda não tinham forma. Nas janelas, o sol escalava devagar, como quem também precisasse de coragem para iluminar o que ficou escuro. Por volta das 11, a campainha tocou. A enfermeira chamou pelo interfone. Marcela. Os passos levemente apressados, o salto que não arranha o mármore, a bolsa estruturada. Ela entrou na mansão sorrindo com os lábios e não com os olhos. Onde está o Lorenzo? Perguntou a um mordomo sem desacelerar. No escritório, senhora. Marcela foi até lá e entrou sem bater, como quem entra num lugar que considera seu por direito. Juliana, ao longe, viu apenas o rastro de perfume caro e ouviu o tom controlado da voz. Precisamos falar da coletiva de amanhã, e eu trouxe um press kit para a inauguração do Instituto. O nome Instituto acendeu uma lâmpada na cabeça de Juliana. Lembrou-se dos cartazes na garagem, dos caminhões que haviam chegado no dia anterior com caixas de brindes e telas de LED. Haveria uma cerimônia naquele fim de semana, com fotógrafos e convidados importantes. Era o tipo de evento que Marcela conduzia com a precisão de um maestro. A casa, portanto, teria que parecer perfeita. As rachaduras não podiam aparecer. Meia hora depois, Marcela saiu do escritório com o semblante mais firme e o celular no ouvido, como se nenhum problema pudesse alcançá-la. Passeou pela casa, observou detalhes, parou diante da janela que dava para o jardim. Viu a poltrona onde a cena de ontem acontecera sem saber o que ali se gravara, e chamou Norma com um estalar de dedos. Precisamos trocar as flores. Essas lavandas estão caídas. E quero a toalha da mesa da sala menor em linho branco. Onde está a moça nova, a Juliana? Na lavanderia, respondeu Norma, neutra. Diga a ela que termine logo as dobras, porque quero o andar de cima pronto para a fotógrafa às 3. Norma assentiu, mas não apressou os passos. Entrou na lavanderia e recostou o ombro na porta. Está aberta a temporada de aparências, disse com metade de um sorriso. Segura no meu braço que passa. Juliana sorriu de volta e segurou. No começo da tarde, a casa parecia um teatro antes da estreia. Homens da equipe técnica passavam com cabos, focos de luz eram testados, arranjos eram alinhados 1 milímetro para a esquerda, 1 milímetro para a direita. Marcela transitava como diretora de cena, elogiando poucas coisas, corrigindo muitas. Trocou 2 vezes a posição de um quadro. Pediu para polir novamente a prata. Desaprovou discretamente o penteado de uma florista e entregou a ela um elástico, como quem concede perdão. Juliana mantinha-se no seu eixo. A mente dela retornava a Helena como uma maré mansa. Vinha e ia sem alarde.
A enfermeira saíra por alguns minutos para pegar material no portão de serviço, e o berçário ficou sob o cuidado de uma auxiliar. Helena dormia, mas sono de bebê é curto, e bastaram alguns ruídos da montagem para que o chorinho surgisse. Primeiro, um chamado tímido, depois, um choro de garganta. Juliana parou no corredor, o corpo inteiro reconhecendo aquele som. Olhou para a porta fechada, olhou para as próprias mãos, lembrou-se da proibição. Lembrou-se também do que significa obedecer quando a urgência pede outra coisa. A auxiliar entrou no berçário e tentou ninar. O choro aumentou. A vontade de Juliana de atravessar a parede latejou. De dentro do escritório, Lorenzo ouviu e quase se levantou. O telefone tocou. Ele ficou. A auxiliar chamava a mãe que não estava no mundo. Chamou a enfermeira que estava na portaria. Chamou a sorte. Helena respondeu com mais lágrimas. Juliana deu um passo à frente e depois voltou. O coração dela batia frases. Ele pediu, ele proibiu, ela precisa, ela precisa. Norma apareceu ao fundo do corredor, entendendo o conflito sem precisar de palavra. Tocou de leve o braço de Juliana. Espera 30 segundos. Ela chega. A enfermeira de fato chegou, apressada, a maleta no ombro. Entrou no berçário, falou baixo, trocou a posição do bebê, verificou a temperatura. O choro foi diminuindo, quase um soluço engolido. Juliana fechou os olhos por um segundo e agradeceu a força de ficar no lugar. Ela também precisava aprender onde termina o gesto que salva e onde começa o gesto que fere o orgulho de alguém ainda quebrado. Lorenzo surgiu na porta do escritório e viu o corredor já em calma. O olhar dele procurou Juliana sem admitir. Encontrou-a de pé, com o rosto sereno. Ele ensaiou uma frase e engoliu. Não era hora de falar. Retornou ao seu bunker de papéis. Às 3, a fotógrafa chegou. Uma mulher de cabelo preso. Olhar atento a contrastes. Gostou do recorte da sala menor. Pediu para abrir um pouco mais as cortinas. Tirou fotos de luz e sombra. Marcela coordenava as posições como quem constrói uma narrativa visual sem falas. A fotógrafa apontou para a poltrona perto da janela. Aquela mesma. Queria fazer ali um retrato de Lorenzo com Helena, para o material institucional do Instituto. O coração da casa estremeceu. Marcela não sabia. Lorenzo hesitou. A memória podia trair. Prefiro no jardim, ele decidiu. Mais claro. A fotógrafa não discutiu. No jardim, Helena já tranquila no colo da enfermeira, o sorriso inevitável de quem ainda não conhece pesos, e Lorenzo de perfil, uma mão no ombro da filha, a outra no bolso. Um homem bonito, pronto para uma revista, mas com olhos que diziam que no fundo daquela fotografia havia tempestade. Juliana observava de longe, de dentro da casa, entre uma tarefa e outra. Não por ambição, por cuidado. Queria ter certeza de que a bebê não seria usada como peça. Viu quando Helena arqueou as costas, enjoada de ficar muito tempo no mesmo lugar. Viu a enfermeira ajustar e sussurrar uma canção. Viu Lorenzo se inclinar e beijar a testa da filha com um carinho que fisgou um ponto dentro dela. O milionário, quando esquecia as plateias, sabia ser pai. Marcela notou que a luz do jardim caía melhor na lateral esquerda. Puxou um banco, pediu a Lorenzo que se aproximasse. Percebeu Juliana ao fundo e, pela primeira vez, encarou-a com olhar direto. Não era raiva, era algo como suspeita de que havia uma história ali que ela ainda não conhecia. Caminhou até a copa e, ao passar por Juliana, falou sem rodeios. Preciso de você para organizar 3 caixas no salão antes do fim do dia. Dá conta? Dou. E você... Marcela hesitou um segundo, improvisando humanidade. Você é a nova, não é? De onde veio? Do Jardim das Amoras, respondeu Juliana. Zona Oeste. E por que resolveu trabalhar aqui? Porque a casa me chamou, disse, simples. E porque a minha filha me ensinou a correr sempre que ouço choro. Marcela não entendeu a frase inteira, mas entendeu o jeito, e por algum motivo isso a irritou. Virou as costas com um obrigada, formal, e voltou ao jardim. No fim da tarde, a casa se esvaziou.
A técnica saiu. A fotógrafa guardou o equipamento, os arranjos foram cobridos com película para não murcharem. O sol desceu e o corredor voltou a ser corredor. Norma chamou Juliana para um café preto generoso, desses que levantam até lembrança. Ele não falou mais nada? Perguntou a governanta. Às vezes silêncios mais do que a Norma, mexendo o açúcar. O silêncio é o lugar onde decide quem vai ser quando abrir a boca. Juliana riu-se. A frase acendeu um entendimento por dentro. Talvez Lorenzo estivesse exatamente ali, num quarto escuro dentro de si, tateando as paredes para achar a porta certa. Se ela forçasse, tudo desabaria. Se ficasse, talvez uma fresta se abrisse. A enfermeira avisou que ia embora. Helena dormia. O berçário ficou com a luz baixa, uma música quase inaudível, cheiro de sabonete infantil. Juliana passou na porta, parou um segundo, não entrou. Havia combinado com o mundo que naquele dia respeitaria a linha. Na sala principal, Lorenzo apareceu. O terno tinha cedido a alguns amassados de um dia comprido. Ele segurava um envelope pardo na mão. Papéis da inauguração, talvez. Parou a poucos passos de Juliana. Preciso te dizer algo, começou. Não porque você exija, mas porque eu devo. Juliana endireitou a coluna. Esperou. Eu fui cruel hoje de manhã, ele disse sem enfeite. Usei palavras como armas porque não sabia o que fazer com o que senti ontem. Eu não tenho... Buscou a palavra e quase sorriu, sem encontrar uma melhor. Ferramentas. Não sei lidar com o que foge da minha planilha. Eu entendo, ela respondeu, e não espero ferramentas, só que sua filha esteja bem. Está, ele disse, com uma gratidão que atravessou a pele. Está porque você a segurou. Um silêncio confortável se instalou. Pela janela, o céu se tingia de um azul profundo. Lorenzo olhou para fora e falou quase para si. Elisa amamentou a Helena por pouco tempo. Depois ficou fraca. Eu tentei comprar leite de todas as marcas, trouxe especialistas, estudei artigos, fiz tudo que dinheiro faz. E ontem foi a primeira vez que eu vi que existe um tipo de cuidado que não cabe nas planilhas. Eu me assustei. Juliana assentiu. O medo dele tinha nome e rosto. Era humano. O que você fez foi sagrado, ele concluiu, mais baixo. E eu reagi como quem protege um território quando devia proteger pessoas. A frase entrou nela como luz de tarde. Juliana não aproveitou o momento para vencer. Não precisava. A vitória de um não podia ser a derrota do outro, senão a casa seguiria a partida. Posso fazer uma pergunta? Ela disse. Pode. Quem você quer ser daqui para frente? O homem das regras que não suportam a vida? Ou o pai que sabe pedir ajuda? A pergunta não veio como acusação. Veio como chave. Lorenzo sorriu com os olhos cansado. Eu ainda não sei, mas posso tentar ser o pai. E se você aceitar, eu preciso da sua ajuda nesses dias até a inauguração. A casa vai estar cheia. A Helena precisa de calma. Eu também. Juliana respirou com alívio. Não era perdão formal, era um convite de confiança. Aceito. Ele assentiu, uma ponta de alívio escapando pelos ombros. Estendeu a mão. Juliana apertou. O toque durou 1 segundo a mais do que deveria e 1 segundo a menos do que o coração queria. Soltaram. Norma, da copa, viu de relance e sorriu por dentro, como quem assiste a primeira pedra de uma ponte cair no lugar. À noite, quando os corredores se tornaram rios tranquilos, Juliana caminhou até o jardim. Do lado de fora, as luzes discretas contornavam as plantas. O vaso de lavanda exalava um perfume tímido e a brisa mexia pouco as folhas. Ela sentou no banco perto da fonte e fechou os olhos por um instante. Pensou em Ana Luísa, sua pequena, e falou com ela do jeito que aprendeu, sem som. Hoje eu segurei outra criança. Por 1 minuto, você voltou no calor do meu peito. Não sei para onde a vida está me levando, filha, mas sei que você me empurra na direção certa. Quando abriu os olhos, percebeu a silhueta de Lorenzo na porta do jardim. Ele não se aproximou, apenas ficou ali,
as mãos nos bolsos, olhando à noite como quem também procura uma forma de conversar com o que não se vê. Consegue descansar? Ele perguntou, sem atravessar a linha imaginária que os separava. Consigo, sabendo que ela está bem. Está. E você? Vou tentar. Ele deu um passo para dentro da noite, mas não mais do que isso. Boa noite, Juliana. Boa noite, Sr. Lorenzo. Ele se virou e voltou para dentro. Ela ficou um pouco mais, ouvindo a água da fonte cair em ciclos curtos. Ali, a fúria já não mandava. O silêncio não era castigo, era terra fértil. O coração da casa tinha batidas diferentes. Um dia terminava sem espetáculo, sem explosões, mas com um acordo novo costurado no lugar certo, entre o medo e a coragem. Quando Juliana passou pelo corredor para ir ao quarto de funcionárias, a porta do berçário estava entreaberta. O instinto a puxou, e ela arriscou um olhar. Helena dormia serena, a mão gordinha aberta sobre a manta. Do outro lado do berço, uma sombra. Lorenzo, sentado numa cadeira baixa, as costas inclinadas para a frente, como quem vela. O rosto dele, sob a luz azulada, parecia o de alguém que finalmente aprendeu a escutar o próprio silêncio. Juliana fechou a porta com a mesma delicadeza com que se fecha uma caixinha de música. O dia seguinte traria mais passos, mais gente, talvez mais julgamento, mas naquele instante algo essencial tinha mudado. O orgulho começara a ceder espaço para outra coisa. E quando o orgulho cede, o amor acha a porta. Ela deitou e dormiu com o coração cansado e, ao mesmo tempo, leve. Do lado de lá do corredor, um pai adormecia sentado, a cabeça caindo, a mão encostada no berço, como se segurasse o mundo com um dedo. E uma casa inteira respirava entre a fúria que passou e o silêncio que por fim ensinava. O sol nasceu tímido, escondido entre nuvens pesadas que prometiam chuva a qualquer momento. A mansão ainda estava silenciosa quando Juliana entrou pela porta de serviço, como fazia todas as manhãs. O uniforme azul, passado com cuidado, e o avental branco eram quase como uma armadura para enfrentar mais um dia. Ela sabia que desde a cena com Helena e a repreensão de Lorenzo, nada mais seria igual. O clima dentro da casa havia mudado, e ela sentia isso nos olhares que a seguiam pelos corredores. Enquanto organizava as louças do café da manhã, notava cochichos abafados. 2 empregados que antes a cumprimentavam, agora desviavam os olhos. Outros, mais ousados, encaravam-na com uma mistura de curiosidade e julgamento. O episódio, que deveria ter ficado entre ela e Lorenzo, já havia ganhado vida própria na mansão, espalhando-se pelos corredores como fogo em palha seca. Norma, a governanta, percebeu o desconforto da moça. Aproximou-se, entregou-lhe uma bandeja de prata e murmurou de forma discreta. Andam falando demais do que não viram. Tenha calma. Juliana sorriu de leve, em agradecimento, mas o coração estava pesado. Sabia que não era só curiosidade. Havia veneno naqueles sussurros. Na hora do café, Lorenzo desceu com Helena no colo. O milionário, ainda de terno impecável, carregava a filha como quem carrega o próprio mundo. Colocou-a no bebê conforto ao lado da mesa e, pela primeira vez em muito tempo, deixou um afago demorado no rostinho da menina antes de começar a ler os papéis que trazia consigo. Juliana entrou com a bandeja. O som dos talheres tremendo em suas mãos denunciava o nervosismo. Colocou-a sobre a mesa, evitando qualquer contato visual. Mas Helena, atenta, reconheceu-a imediatamente e estendeu os bracinhos em sua direção, resmungando baixinho. O olhar de Lorenzo ergueu-se das folhas, encontrando o de Juliana. O silêncio que se instalou foi cortante. Helena insistia pedindo colo. Os criados que circulavam no ambiente pararam para assistir, como se esperassem a explosão. Continue com seu trabalho, disse Lorenzo, a voz firme, mas não tão dura quanto na manhã anterior. Juliana abaixou a cabeça e saiu, deixando a sala em um burburinho contido. Foi o suficiente para que, minutos depois, nos fundos da cozinha, os comentários se tornassem abertos.
Imagine ter a ousadia de fazer aquilo, disse Marta, uma das copeiras mais antigas, mexendo o café. O patrão pode até ter deixado passar por enquanto, mas cedo ou tarde vai cair fora, completou um jardineiro, abanando a cabeça. Eu teria vergonha, acrescentou outra funcionária. Se fosse comigo, nunca mais aparecia por aqui. Juliana escutava, sem ser vista, sentindo as palavras como pedras lançadas contra seu peito. Não respondeu, não se defendeu. Apenas continuou a esfregar as xícaras, como se a repetição do movimento fosse capaz de anestesiar a dor. Naquela tarde, Marcela apareceu mais cedo do que o esperado. Entrou na mansão com seu salto agudo e sorriso calculado, trazendo consigo um ar de autoridade que sufocava os corredores. Não demorou para chamar Norma à parte e perguntar, com tom carregado de veneno: é verdade o que andam dizendo, que aquela faxineira ousou amamentar Helena? Norma tentou disfarçar o incômodo, mas Marcela percebeu. Então é verdade. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Isso é inadmissível. Juliana, que arrumava flores no hall de entrada, ouviu cada palavra. As pernas ficaram bambas. Marcela não precisava presenciar nada. Bastava a suspeita para usar aquilo como munição. Quando Lorenzo apareceu na escada, Marcela não perdeu tempo. Aproximou-se dele com falsa ternura, pousando a mão em seu braço. Amor, precisamos conversar seriamente sobre os limites dentro desta casa. Eu entendo que você esteja fragilizado, mas não podemos permitir que empregados se comportem como donos. Lorenzo a olhou com impaciência, mas ela prosseguiu. Pense na repercussão. E se alguém de fora souber? E se jornalistas descobrirem? Não podemos correr esse risco, ainda mais com a inauguração do Instituto chegando. O milionário respirou fundo, como quem tenta manter o controle. Sabia que Marcela tinha razão sobre a repercussão, mas algo dentro dele se rebelava contra a forma como ela se referia a Juliana. Eu cuidarei disso, respondeu seco. Não é assunto para você. Marcela mordeu os lábios, insatisfeita, mas recuou. Enquanto isso, Juliana enfrentava o tribunal invisível da mansão. Onde passava, os olhares a seguiam. Alguns eram de reprovação, outros de mera curiosidade e raríssimos de empatia. Apenas Norma se mantinha firme ao lado dela, como uma testemunha silenciosa da verdade. No final do expediente, já exausta, Juliana foi até o jardim buscar roupas no varal. O ar fresco lhe trouxe algum alívio, mas não demorou para que 2 empregados surgissem atrás dela, cochichando alto o suficiente para que ouvisse. Aposto que fez de propósito. Queria chamar a atenção do patrão. Claro, uma mulher como ela sabe o que faz. Essas humildes sempre têm segundas intenções. Juliana fechou os olhos por um instante, lutando contra as lágrimas. Queria gritar, se defender, dizer que jamais faria algo tão baixo. Mas escolheu o silêncio, porque aprendeu que nem sempre palavras mudam mentes que já estão prontas para condenar. Naquela noite, quando Helena voltou a chorar, Lorenzo atravessou o corredor sozinho. A enfermeira já havia saído e a auxiliar parecia nervosa. Ele pegou a filha no colo, balançando-a desajeitado. O choro não cessava. Do outro lado da porta, Juliana ouvia tudo. As mãos trêmulas pressionavam o avental. Não podia entrar, não podia quebrar a ordem que lhe fora imposta. Mas cada grito da bebê feria seu coração como se fosse o de Ana Luísa. Quando o choro se intensificou, Lorenzo finalmente abriu a porta e encontrou Juliana parada no corredor, imóvel. — O que está fazendo aqui? Ele perguntou cansado, os olhos marcados pelo desespero de um pai que não sabia como consolar a filha. — Só escutando, respondeu ela, baixinho, e sofrendo junto. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, afastou-se e abriu mais a porta. — Entre. Juliana obedeceu. Pegou Helena nos braços com delicadeza e começou a cantarolar uma canção antiga, suave. A menina parou de chorar quase imediatamente, aconchegando-se em seu peito. Lorenzo observava, em conflito.
O orgulho queria afastá-la, mas o coração lhe dizia que aquela mulher era a única capaz de trazer paz à sua filha. Não deveria estar aqui, ele disse, mas sua voz não tinha força. E, no entanto, Juliana não respondeu. Apenas embalou a criança até que adormecesse novamente. Quando colocou Helena de volta no berço, virou-se para sair. Mas antes de atravessar a porta, Lorenzo falou: "Eles estão te julgando, todos nesta casa." "Eu sei", disse Juliana, "mas não me arrependo. Se tivesse que escolher de novo, faria tudo outra vez." O milionário a observou e, pela primeira vez, não viu apenas uma funcionária. Viu uma mulher que carregava cicatrizes e coragem em igual medida. "Então aguente firme, porque isso ainda não acabou." Juliana assentiu, sabendo que as tempestades estavam apenas começando. No dia seguinte, o julgamento da mansão se intensificou. Marcela, insatisfeita com a resposta de Lorenzo, começou a espalhar insinuações entre os empregados. Dizia que Juliana tinha segundas intenções, que buscava atrair o patrão com gestos teatrais. As palavras dela, envoltas em veneno, rapidamente se espalharam pelos corredores. Até mesmo alguns funcionários que antes respeitavam Juliana passaram a olhar para ela com desconfiança. O ambiente se tornou hostil. Ela era agora uma estranha dentro do lugar onde trabalhava, cercada por vozes que a condenavam sem lhe dar chance de defesa. Norma, sempre ao seu lado, lhe disse ao entardecer: "Não abaixe a cabeça. A verdade sempre se sustenta, mesmo quando o chão parece ruir." Juliana sorriu com gratidão. Precisava se agarrar àquelas palavras, porque dentro dela o medo crescia. Mas não era o medo de perder o emprego. Era o medo de que Helena, a pequena que aprendera a acalmar, fosse afastada de seus braços para sempre. E enquanto os corredores se enchiam de cochichos e julgamentos, Lorenzo, sozinho em seu escritório, começava a perceber que a verdadeira batalha não era entre orgulho e gratidão, mas entre mentira e verdade. Ele sabia que em breve teria que escolher de que lado ficaria. A noite caiu sobre a mansão com uma estranha inquietação. Os corredores estavam silenciosos, mas o ar parecia carregado de segredos não ditos. Juliana ajeitava as flores na sala de estar quando sentiu a presença de Norma ao seu lado. A governanta observava-a com aquele olhar maduro, quase materno, que enxergava mais fundo do que as palavras conseguiam alcançar. "Não se deixe abalar, menina", disse Norma em voz baixa. "O julgamento deles não apaga o que você fez por Helena." Juliana suspirou, as mãos trêmulas ao segurar o vaso. "Eu sei, dona Norma, mas é difícil. Sinto como se cada olhar fosse uma sentença." Norma pousou a mão em seu ombro. "Eles falam porque não entendem, mas um dia vão compreender." Antes que pudessem continuar, ouviram passos firmes no corredor. Lorenzo apareceu, com o rosto cansado e o paletó ainda sobre os ombros. Ele parou diante das duas, e por um instante parecia lutar entre a raiva e a necessidade de falar. "Juliana", disse finalmente, "preciso de você no escritório." O coração dela gelou. Seguiu-o em silêncio, tentando decifrar o motivo do chamado. Ao entrar no escritório, percebeu que sobre a mesa havia uma caixa de madeira escura, fechada com delicadeza. Lorenzo permaneceu de pé, com as mãos cruzadas atrás das costas, olhando para a janela. "Há coisas que não compartilho com ninguém", começou ele, a voz firme, mas embargada. "Mas depois do que aconteceu, talvez você precise entender por que ajo da forma que ajo." Ele abriu a caixa. Dentro havia fotografias antigas, imagens de Elisa, sua falecida esposa, sorrindo em viagens, segurando Helena ainda recém-nascida, rodeada de flores no jardim da mansão. Juliana se aproximou devagar, respeitando aquele espaço sagrado. O rosto de Elisa era delicado, os olhos vivos, um contraste doloroso com a ausência que dominava aquele lar. "Elisa amamentou Helena por pouco tempo", disse Lorenzo, sem tirar os olhos da foto. "Ficou fraca, muito fraca. O parto foi complicado.
O médico disse que seria melhor não insistir. Ela chorava por não poder cuidar da própria filha. E eu tentei comprar todas as soluções, leite importado, especialistas, enfermeiras treinadas, mas nada substituía o que minha filha precisava de verdade. Ele respirou fundo, os dedos apertando a borda da mesa. Quando entrei na sala e vi você com ela nos braços, todo o meu passado voltou como um soco. A lembrança de Elisa, a impotência, a dor. Minha primeira reação foi raiva, não contra você, mas contra tudo que perdi. Juliana sentiu o peito apertar. Entendia, finalmente, o peso que ele carregava. Eu não quis ofender sua memória, senhor, disse a voz suave. Eu só quis acalmar o choro de uma criança. Lorenzo a olhou e seus olhos, antes frios, agora refletiam vulnerabilidade. Eu sei, sua voz era um sussurro. E é isso que me assusta. Você fez o que eu nunca consegui fazer. Trouxe paz à minha filha sem precisar de nada além do seu coração. O silêncio entre os dois se alongou, carregado de lembranças e revelações. Nos dias seguintes, a relação deles mudou sutilmente. Lorenzo não falava abertamente, mas passou a observar Juliana com atenção diferente. Percebia como ela cuidava dos detalhes da casa, como tratava cada empregado com respeito, como sorria para Helena, mesmo de longe. E em cada gesto enxergava uma força que o desarmava. Marcela, porém, não tardou a perceber essa mudança. Ao visitar a mansão para discutir detalhes da inauguração do instituto, notou que o olhar de Lorenzo já não era o mesmo. Ele parecia mais distante dela e, ao mesmo tempo, mais atento à presença da faxineira. Essa moça nova está ficando próxima demais, comentou Marcela ao se despedir. Você devia rever sua confiança. Lorenzo limitou-se a responder. Não é você quem decide quem eu confio ou não. A frieza da resposta deixou Marcela inquieta. Ela não estava acostumada a ser contestada. Certa noite, após um dia exaustivo de preparativos, Juliana encontrou Lorenzo no jardim, sentado no banco de pedra ao lado das lavandas. Ele parecia perdido em pensamentos, olhando para o céu estrelado. Está tarde, senhor, disse ela, aproximando-se. Eu sei, respondeu ele, mas não consigo dormir. O passado insiste em bater à porta. Juliana sentou-se a uma distância respeitosa. O passado deixa marcas que não desaparecem, mas às vezes essas marcas podem ensinar a gente a viver diferente. Lorenzo a encarou. E quais marcas você carrega? Ela hesitou, mas decidiu abrir-se. Perdi minha filha, Ana Luísa. Tinha apenas 2 anos quando adoeceu. Fiz de tudo, mas não consegui salvá-la. Desde então, sinto como se uma parte de mim tivesse ficado vazia. As lágrimas encheram seus olhos, mas ela não desviou o olhar. Lorenzo permaneceu em silêncio por um tempo, absorvendo cada palavra. Talvez seja por isso que você conseguiu acalmar Helena, disse ele enfim. Porque você sabe o que significa segurar uma vida que pode escapar a qualquer momento. As lágrimas de Juliana rolaram, e Lorenzo, sem pensar, estendeu a mão e tocou a dela. O gesto foi breve, mas carregado de significados. Eu sinto muito, sussurrou ele. Juliana sorriu entre lágrimas. Obrigada. Na manhã seguinte, os cochichos na mansão aumentaram. O julgamento que antes era apenas sobre o gesto de Juliana, agora se transformava em especulações. Diziam que o patrão estava se envolvendo demais, que a faxineira tinha conseguido algo que ninguém mais havia alcançado. Entrar no coração de Lorenzo. Juliana ouvia em silêncio, mas dessa vez não sentia apenas dor. Sentia medo do que aquilo poderia significar para seu emprego, para sua vida. Mas ao mesmo tempo não podia negar o que estava crescendo dentro dela. Um sentimento que começava a florescer, silencioso e inesperado. Norma percebeu. Aproximou-se durante o almoço e disse baixinho. Cuidado, menina. O coração é traiçoeiro, mas às vezes é ele que salva. Juliana sorriu, sem saber se agradecia ou se temia aquelas palavras. Naquela noite, Lorenzo voltou ao escritório e abriu novamente a caixa de fotografias. Mas desta vez não estava sozinho.
Helena dormia no berço ao lado, e Juliana, chamada por Norma para ajudar, entrou discretamente para recolher alguns papéis. Ele a viu e não pediu que saísse. Pelo contrário, fez um gesto para que se aproximasse. Mostrou-lhe uma foto de Elisa sorrindo, com o cabelo solto ao vento. Ela era a luz dessa casa, disse Lorenzo. Quando se foi, tudo ficou apagado. Juliana observou a foto com respeito. E talvez agora esteja na hora de acender outra luz. Os olhos de Lorenzo brilharam. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que havia alguém capaz de compreender suas dores sem julgá-lo, sem cobrar nada em troca. A partir daquele dia, algo mudou. O passado, antes uma prisão, começou a se transformar em ponte. Juliana e Lorenzo, unidos por suas marcas, encontraram no outro um espelho de suas próprias dores. E pouco a pouco começaram a construir um espaço onde o silêncio não era mais de julgamento, mas de compreensão. O que ninguém na mansão imaginava era que aquelas marcas do passado seriam o alicerce de um futuro que estava apenas começando. A manhã começou com um vento torto, desses que mexem as cortinas antes mesmo de alguém abrir a janela. Juliana chegou cedo, cruzou o jardim ainda úmido e entrou pela porta de serviço. O uniforme estava impecável, mas por dentro ela carregava nós, que não se desfaziam fácil. No corredor, ouviu o som metálico de chaves e o vai e vem apressado da equipe de segurança. Aquilo não fazia parte do ritmo normal da casa. Norma surgiu com o semblante tenso, o avental levemente torto, sinal de que algo importante a tirara da rotina. Fique por perto, disse, numa voz baixa. O cofre da sala íntima foi reaberto de madrugada. A governanta deu falta do colar de pérolas da Elisa. O nome da falecida esposa de Lorenzo cortou o ar como uma navalha. O colar, Juliana sabia, era peça de família. Vira apenas numa fotografia antiga, guardada junto das outras lembranças na caixa de madeira. A segurança já está vendo as imagens, completou Norma. E o conselho da empresa mandou um advogado. Marcela está vindo. A garganta de Juliana secou. O vento torto soprou de novo pela janela da copa. Algo nela pressentiu um passo escorregadio à frente, como quem pisa em tábuas soltas. Lorenzo desceu as escadas com o rosto fechado. Não havia raiva espalhafatosa, havia um foco frio, quase clínico. Ele cumprimentou Juliana com um leve aceno, um gesto pequeno, mas que dizia, eu te enxergo, no meio do turbilhão. Chamem seu Joel no meu escritório, ordenou. Quero as imagens das últimas 12 horas. O chefe de segurança apareceu com um pendrive e olheiras de quem não dormira direito. Montou o equipamento sobre a mesa de mogno, conectou a TV e abriu a linha do tempo. A sala ficou tomada por aquele silêncio cheio de expectativa. Juliana ficou à porta, mãos entrelaçadas, pronta para sair se pedissem, mas ninguém pediu. As imagens começaram a rolar. 02:14, corredor vazio. 02:39, uma sombra passa ao fundo, quase fora de quadro. 03:07, a governanta fecha a porta do cofre, confere a tranca e guarda a chave na caixa metálica. 04:52, queda breve de energia, os sensores reiniciam. 05:06, uma figura de capuz atravessa o corredor lateral, entra na sala íntima com crachá, permanece pouco mais de 3 minutos e sai. O rosto novamente não aparecia. O que apareceu, contudo, foi o detalhe que fez o estômago de Juliana despencar. Uma camiseta azul igual à das funcionárias e, ao balançar do capuz, um fio de cabelo escuro escapando atrás da orelha, preso por um elástico vermelho. Amplia, pediu Lorenzo. Seu Joel aplicou zoom no limite do possível. O tecido azul, o elástico vermelho. Um perfil feminino quase inexistente, marcado apenas pela curva do queixo. Nada suficiente para identificar com justiça, muito para condenar com malícia. Marcela entrou no exato momento em que a imagem congelada estampava o elástico vermelho.
Trazia o advogado ao lado, uma pasta dura, o celular na mão. Os olhos percorreram a sala, tomaram a TV e o canto da boca dela se moveu num sorriso curto que não era de humor. Isso é muito grave, disse ainda na porta, e a casa tem um histórico recente de ousadias. A palavra caiu aos pés de Juliana como uma acusação velada. Ela sentiu o coração acelerar, mas ficou imóvel. Lorenzo não desviou os olhos da tela. Ninguém será acusado sem prova, disse cortante. Nem pela história, nem pelo uniforme. Marcela pousou a pasta sobre a mesa com precisão. Concordo. Por isso pedi ao advogado que trouxesse um termo. Até que tudo seja esclarecido, precisamos afastar quem teve acesso ao corredor na madrugada. O peso da frase teria derrubado um muro. Juliana entendeu o alvo, sem que dissessem seu nome. Norma se adiantou 2 passos, sem pedir licença, e ficou ao lado dela como um guarda-chuva aberto. O corredor fica ao lado da lavanderia, lembrou firme. Metade da equipe passa por ali. E houve queda de energia. A imagem mostra muito pouco. Mostra o suficiente para a prudência. Devolveu Marcela macia como vidro. E prudência é proteção. Lorenzo respirou pelo nariz, prendendo um raio de raiva entre os dentes. Prudência também é não transformar vítima em culpada por conveniência. O advogado pigarreou, pedindo a palavra como quem pede perdão. Senhor Lorenzo, o procedimento sugere afastamento temporário de todos os que constarem de uma lista de acesso entre 04h30 e 05h30. Isso inclui, infelizmente, a senhora Juliana. É o protocolo. A formalidade do senhora soou hipócrita. A cabeça de Juliana girou por meio segundo, mas ela firmou os pés no chão. Não imploraria, não berraria. Só a verdade tinha peso suficiente para sustentá-la. Estou aqui desde as 6, disse simples. Eu posso entregar minhas chaves até tudo se esclarecer. Só peço uma coisa, que não tirem de mim o direito de dizer que não fiz. Marcela cruzou os braços. O olhar de avaliação que lançou teria medido alguém de cima a baixo numa vitrine. Lorenzo cortou a cena com a voz baixa que ele usava quando precisava dar ordens que não admitiam réplica. Ninguém entrega chave nenhuma. Não vou afastar a Juliana. O advogado tentou lembrar o protocolo. Marcela ergueu o queixo. Norma suspirou, vencida por um alívio curto. Seu Joel, que gostava de coisas normas, ajeitou a correia do relógio. Vamos ouvir a governanta, pediu Lorenzo. Quem mais tinha a chave reserva? Quem desligou e religou o disjuntor às 04h52? Quem passou no relógio de ponto neste intervalo? A governanta veio com a planilha. A chave de cofre tinha 2 acessos, o principal com ela, o reserva, lacrado e selado no escritório. Selo esse que aparecia violado na manhã, talvez na oscilação de energia. O disjuntor foi religado por um segurança novo, solteiro, que jurou ter atendido o chamado do gerador. O relógio de ponto registrava 3 entradas, o próprio segurança, uma copeira que chegara mais cedo e uma auxiliar de limpeza que se adiantara para pegar ônibus menos lotado. Nenhum nome era o de Juliana. Mesmo assim, insistiu Marcela, ela circula por essa ala. Circulou ontem, todo mundo viu. E meneou discretamente a cabeça como quem tem pena de dizer. Um histórico de ultrapassar limites. Foi aí que a injustiça mostrou os dentes. Não era só sobre pérolas. Era sobre usar um gesto sagrado como munição contra quem ousara existir sem pedir desculpas. O interfone tocou. Seu Joel atendeu. A portaria avisava. 2 policiais na guarita chamados por uma denúncia anônima de furto. Lorenzo fechou os olhos por um instante como quem engole uma pedra. Deixem entrar, disse cansado e firme ao mesmo tempo. Vamos resolver isso na lei e não no corredor. Os policiais entraram com aquele jeito de quem carrega muitas histórias nos bolsos. Olharam profissionais, ouviram, pediram para ver as imagens, anotar nomes, localizar o cofre, registrar o selo violado. Fizeram perguntas limpas.
Não olharam ninguém como se já soubessem a resposta. Aquilo foi um fio de ar entrando pelos pulmões. Precisamos checar bolsas e armários de todos os funcionários que estiveram nesta ala entre 4 e 6 da manhã, disse a policial, uma mulher que mencionou o procedimento com a delicadeza possível. Em local reservado, com 2 testemunhas. Sem abuso, Marcela assentiu com convicção de quem apoia a lei. O advogado abriu espaço. Norma ergueu a mão. Eu fico como testemunha de todas as revistas, disse, para que nenhuma mulher estivesse sozinha diante do constrangimento. Chamaram um por um. Copeira, auxiliar, segurança novo. A cada zíper aberto, a cada armário escancarado, Juliana sentia a pele queimar, como se a humilhação coletiva escolhesse nela um lugar para morar. Quando chegou a sua vez, caminhou até o pequeno vestiário, cabeça erguida, passos contidos. Entregou a bolsa, abriu o armário, sacudiu os bolsos do avental. Nada além de carteira, um batom barato, uma foto de Ana Luísa plastificada, dobrada com cuidado. A policial segurou a foto por 1 segundo a mais que o necessário. Devolveu com respeito que não se ensina em manual. Obrigada, dona Juliana. A dona ali não soou falso. Juliana murmurou um de nada, que quase não veio, e saiu com o coração tentando lembrar como se respira. No corredor, topou com Marcela face a face. A outra mulher segurava o celular. Havia algo no brilho do olhar que misturava triunfo e medo. Uma combinação estranha. Nada como a luz do dia, disse Marcela em tom neutro. Nada como a verdade, respondeu Juliana sem desviar. Marcela deu um sorriso de canto, desses que não chegam aos olhos. Verdades variam conforme o ângulo. Juliana foi adiante. A resposta, dessa vez, não cabia em palavras. Os policiais terminaram as revistas sem encontrar nada. Voltaram às imagens. A policial pediu acesso às câmeras externas, inclusive à rua, e aos registros de veículos no período. Seu Joel acionou a central. Demoraria algumas horas. A casa ficou em suspensão, aqueles minutos longos que antecedem um veredito. No meio desta espera, uma nova martelada. Um perfil de fofoca publicou exclusivo, furto de joias na mansão do empresário às vésperas de grande evento. Fonte aponta funcionária recém-contratada como suspeita. Uma foto de Juliana entrando pela porta de serviço ilustrava o post. Pega num ângulo ruim que sempre persegue quem não tem fotógrafo próprio. O link rodou por grupos, celulares vibraram, olhares atravessaram portas. Alguns funcionários se entreolharam, como se o post validasse o que queriam crer. Norma apertou os lábios. Lorenzo segurou o celular com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Quem vazou isso? Perguntou, num fio de voz que ameaçava virar temporal. Ninguém respondeu. A injustiça raramente assina o que espalha. Pouco depois do meio-dia, as imagens externas chegaram. Na tela, às 05h38, um sedã cinza sem placa dianteira parou por poucos segundos na rua lateral. Do carro, uma mulher de capuz entrou e saiu rapidamente por um portão de serviço que raramente era usado. A câmera da prefeitura, com recorte melhor, pegou um detalhe mínimo. Um brinco de gota com uma ranhura central tremendo sob o capuz. A policial congelou a imagem. Esse brinco, disse Norma, aproximando-se. Eu já vi por aqui. Não é da dona Marcela, o dela é liso. Esse com a ranhura, quem usa é a Júlia. Quem é Júlia? Perguntou a policial. Assistente da Marcela, respondeu Norma, sem vacilar. Marcela deu um passo à frente, a boca aberta antes da frase. Isso é um absurdo. A Júlia está de folga. E esse brinco todo mundo tem. Nem todo mundo tem, retrucou Norma. Mas posso estar enganada. O que não erra é papel. Vejam o registro de portaria. Seu Joel puxou o livro de acessos. Lá, a 0601, registro de saída excepcional pelo portão lateral. Assinatura B. Lacerda. Marcela empalideceu um tom, mas manteve o queixo alto. Eu assinei dezenas de autorizações ontem. Gente entrando, saindo, fornecedores. Se assinei essa, foi sem saber. E, de novo,
O que temos é uma sombra com um brinco. A policial não bateu o martelo. Tomou nota, pediu o contato da tal Júlia e sugeriu que ela fosse convidada a prestar esclarecimentos ali mesmo. Marcela digitou o número, chamou no viva voz. A ligação caiu na caixa postal. Uma mensagem seca foi deixada. Nesse intervalo, o interfone tocou outra vez. A portaria avisava a presença do conselho tutelar. Uma denúncia anônima relatara exposição indevida de lactente em ambiente inadequado. As palavras deram em Juliana como chuva fria. A cena da amamentação, agora usada como dardo para feri-la e de tabela ferir Lorenzo. A injustiça tinha 7 braços. Deixem entrar, disse Lorenzo, com a calma de quem sabe que a verdade se sustenta quando vista de perto. 2 conselheiras entraram com pranchetas e postura respeitosa. Viram a bebê, verificaram a rotina, os remédios, a temperatura do quarto, o berço, o cuidado. Conversaram com Juliana a sós por 3 minutos que pareceram uma eternidade. Ela contou, sem floreio, cada passo daquela manhã em que Helena chorava. E ela estava sozinha na casa grande de portas fechadas. As mulheres ouviram sem julgar. Uma delas, ao final, disse apenas: cuidar não é crime. Assinaram a visita técnica e se retiraram, deixando atrás de si uma linha de dignidade no meio da lama. A tarde avançou. Finalmente, às 4h30, a campainha tocou, e uma jovem entrou com passos curtos, os olhos arregalados. Júlia. Veio acompanhada de um homem que se apresentou como primo, mas ficou do lado de fora após pedido da segurança. Júlia tremia. Sentou quando mandaram sentar. A policial explicou com calma o que tinham. Imagens, horários, assinatura da saída. Pediu para ela contar sua versão. No começo, Júlia negou. Falou de recado mal entendido, de ter vindo buscar um documento, de ter sido autorizada por Marcela porque era urgente. A policial ouviu, sem interromper. Perguntou sobre o brinco. Júlia levou a mão à orelha, como quem só então lembrasse da gota com ranhura. Marcela mantinha o rosto inexpressivo, os dedos torcendo discretamente o anel. Onde está o colar? Perguntou a policial, agora olhando diretamente para Júlia. Silêncio. O ar pesou. Júlia começou a chorar. Um choro feio, clandestino, de quem se deu conta do beco em que se meteu. Tapou o rosto com as mãos. Falou entre soluços, sem olhar para ninguém. Eu só queria ajudar. Ela disse que a casa estava fora de controle, que precisava organizar a situação, que a imagem do Sr. Lorenzo não podia sangrar mais. Eu achei que se aparecesse outro assunto, que se a culpa caísse num ruído interno, tudo se acalmaria. Um amigo disse que sabia fabricar vazios. Eu peguei o colar e ia devolver depois da inauguração. Não vendi. Está comigo. O silêncio virou espelho. Cada um viu sua própria cara refletida. Culpa, surpresa, raiva, alívio, vergonha. Marcela inspirou fundo, como quem mergulha. Eu nunca mandei você roubar, disse tensa. Disse que precisava conter boatos. Você interpretou como quis. A senhora assinou minha saída pelo portão lateral, retrucou Júlia, ainda sem erguer o rosto. Disse, faça sem me envolver. A policial anotou. Pediu o endereço. Júlia entregou, abriu a bolsa tremendo, retirou uma caixinha revestida de tecido, embrulhada em papel pardo. Lá dentro as pérolas brilhavam frias, intactas. O colar que por horas fora fantasma, o colar de Elisa. Norma fechou os olhos por um instante e ergueu o queixo, como quem agradece a quem não se vê. Lorenzo não tocou a caixinha. Pediu que a policial lacrasse como prova. O procedimento correto. O advogado, antes tão falante, se encolheu um tom, lembrando que a lei, desta vez, protegia a casa das versões interessadas. Juliana, no canto, sentiu um peso enorme se desprender das costas. Não veio riso, nem vingança. Veio uma vontade de sentar um minuto e respirar, sem o gosto amargo de suspeita na língua. A policial virou-se para ela e disse: obrigada por ter se mantido à disposição com calma. Nem todo mundo aguenta esse processo sem se quebrar por dentro.
Eu só fiquei em pé porque tinha gente do lado, respondeu olhando de relance para Norma e depois para Lorenzo. Marcela, pálida, pediu licença para ir ao lavabo. Saiu sem que os saltos fizessem barulho. Júlia assinou um termo, se comprometeu a comparecer à delegacia. Entregou o celular para a perícia e pediu desculpa com uma sinceridade que não consertava, mas evitava desumanizar. Quando a sala esvaziou, restaram Lorenzo, Juliana e Norma. O fim de tarde desenhava na parede sombras compridas. Lorenzo estava em pé, as mãos apoiadas na mesa, o rosto apoiado no próprio cansaço. Olhou para Juliana, e o que havia em seus olhos não era só alívio, era reconhecimento. Começou e parou, porque certas palavras exigem coragem nova. Eu falhei com você de novo, permitindo que te colocassem no centro de uma trama sórdida. Você aguentou. Eu vi. Juliana balançou a cabeça, um gesto que dizia, não vamos fazer disso discurso. Eu fiquei porque a Helena me prende à verdade, disse. E porque a dona Norma não me deixou cair. Norma sorriu por fora e por dentro. Agora, vocês dois vão comer alguma coisa, decretou. Justiça não sustenta ninguém de barriga vazia. A tentativa de leveza abriu espaço para um respiro que a casa precisava. Lorenzo assentiu, mas antes ergueu o olhar uma última vez. A injustiça entrou pela lateral porque encontrou uma porta desatenta. Amanhã mando fechar aquela passagem, rever chaves, trocar senhas. Mas há outra coisa que vou fazer agora. Ele caminhou até a caixa de madeira, pegou uma fotografia de Elisa usando o colar. Colocou a foto sobre a mesa ao lado do lacre policial. Não vou mais permitir que usem a memória dela como arma para destruir outra mulher. Aqui dentro, dor não vira munição. Juliana sentiu o peito aquecer de um modo que não dependia de romance, mas da rara dignidade que acontece quando alguém poderoso escolhe o lado certo. O vento parou de bater torto. As cortinas finalmente descansaram. Do corredor veio o ruído macio do riso de Helena, acordada do soninho da tarde. O som atravessou a sala como um sino pequeno. Norma apontou com o queixo. Essa é a sentença que vale. Juliana e Lorenzo se olharam rápidos, cúmplices sem alarde. A tempestade não tinha terminado. O mundo é pródigo em novas ondas. Mas a casa, naquele instante, aprendeu a ficar de pé sem curvar a espinha diante do que é injusto. No berçário, a menina estendeu os braços quando viu Juliana na porta. Lorenzo, ao lado, não impediu. Apenas ficou, testemunha do que importa. A pequena encostou o rosto no ombro de Juliana e o perfume de sabonete infantil decretou um tipo de paz que relatório nenhum redige. Lá fora, as nuvens começaram a se desfazer num pedaço de céu que insistia. Dentro, 3 pessoas. Uma criança, uma mulher simples e um homem acostumado a muros, descobriram que quando a mentira cai, o chão volta a existir, e com chão dá para seguir. O dia seguinte amanheceu diferente na mansão. O céu não era o mesmo cinza carregado das últimas manhãs. Agora, nuvens normas se misturavam ao azul tímido, como se a natureza também tivesse decidido aliviar o peso que caíra sobre aquela casa. Juliana chegou cedo, como de costume, e foi recebida por Norma com um sorriso cansado, mas sincero. A governanta parecia menos rígida, como se tivesse, ela também, atravessado uma batalha da qual saíra vitoriosa. "Dormiu bem?" perguntou Norma, observando os olhos de Juliana. "O suficiente para aguentar mais um dia", respondeu, ajeitando o avental. Na copa, o cheiro do café fresco se espalhava, trazendo uma sensação de normalidade. Mas Juliana sabia que nada estava realmente normal. A acusação de Marcela, o furto do colar e a denúncia injusta ao conselho tutelar haviam deixado marcas em todos. Porém, a verdade viera à tona. E agora, o orgulho de Lorenzo era o último muro que restava em pé entre eles. Na sala de estar, Lorenzo conversava com um dos advogados da empresa.
Helena brincava no tapete com blocos coloridos, vigiada pela enfermeira. A cena tinha algo de ternura, mas também de contenção. Quando Juliana entrou para recolher uma bandeja, Helena olhou para ela e, sem pensar 2 vezes, estendeu os braços pedindo colo. Juliana parou no meio do caminho. O coração acelerou, mas ela não se moveu. O combinado ainda ecoava: não tocar na menina sem autorização. O silêncio ficou pesado. Helena insistiu, resmungando baixinho. O advogado olhou para Lorenzo, esperando que ele desse uma ordem, talvez até esperando um gesto de repreensão. Lorenzo respirou fundo. Por um instante, parecia lutar contra si mesmo. Então, finalmente disse: "Pode pegá-la." A voz não foi dura, mas carregava algo de rendição. Juliana se abaixou, pegou Helena nos braços e a menina sorriu imediatamente, deitando a cabeça no ombro dela. O coração de Juliana quase se partiu com a mistura de alívio e ternura. O advogado desviou o olhar, constrangido, como se tivesse presenciado algo íntimo demais para ser testemunhado. Quando ele saiu, Lorenzo permaneceu em silêncio, observando mãe e filha de mundos diferentes unidas naquele abraço. Havia algo ali que o orgulho dele não podia mais negar. À tarde, a casa recebeu visitas de fornecedores e decoradores para os últimos ajustes da inauguração do Instituto. Marcela, apesar de abalada com a exposição de sua assistente, ainda tentava se manter firme. Circulava pelos corredores como se fosse a dona da mansão, fazendo comentários secos, dando ordens que nem sempre eram ouvidas. Quando cruzou com Juliana, parou diante dela com um sorriso artificial. "Vejo que ainda está por aqui." Juliana não respondeu. Apenas seguiu adiante com a bandeja nas mãos. Mas Marcela não desistiu. Virou-se para Norma, que observava de longe. "Essa mulher vai destruir a imagem do Lorenzo. Se ele não percebe, alguém precisa abrir os olhos dele." Norma, sem perder a compostura, respondeu: "O que destrói a imagem de um homem não é quem cuida da filha dele com amor. É quem planta mentiras dentro da casa." Marcela arregalou os olhos, mas não rebateu. Estava cada vez mais isolada. Naquela noite, Lorenzo pediu que Juliana levasse uma xícara de chá ao escritório. Quando ela entrou, encontrou-o debruçado sobre papéis, mas não eram documentos da empresa. Eram cartas antigas, escritas à mão por Elisa. Algumas estavam amareladas, outras ainda tinham cheiro de perfume. "São dela?" perguntou Juliana quase num sussurro. "São", respondeu Lorenzo. "Leio e releio tentando entender onde foi que eu falhei. Talvez se tivesse feito diferente, ela ainda estivesse aqui." Juliana pousou a xícara ao lado dele e, com a coragem que só a verdade dá, disse: "Não foi você quem falhou. A vida tem caminhos que a gente não controla." Lorenzo levantou o olhar, e nos olhos dele havia lágrimas contidas. Ele não as deixou cair, mas também não as escondeu. "Você fala como quem sabe o que é perder." "Eu sei." A voz dela saiu embargada. "Perdi minha filha, Ana Luísa, e até hoje me pergunto o que poderia ter feito para salvá-la." O silêncio que se instalou entre eles não foi pesado. Foi um silêncio de partilha. 2 mundos quebrados se encontrando nas mesmas cicatrizes. Lorenzo passou a mão pelos cabelos, suspirou fundo e deixou escapar o que o orgulho havia prendido por tanto tempo. "Eu tenho medo. Medo de falhar de novo. Medo de confiar e perder. Medo de deixar alguém se aproximar e ver tudo desmoronar outra vez." Juliana se aproximou da mesa, os olhos fixos nele. "O medo não protege, só aprisiona." As palavras ficaram no ar, como chave para uma porta que Lorenzo guardava fechada. Pela primeira vez, ele não rebateu. Apenas deixou que ecoassem dentro dele. Nos dias seguintes, algo começou a mudar. Juliana voltou a cuidar de Helena sem restrições, e Lorenzo não se opôs. Pelo contrário, parecia até aliviado de ver a filha sorrir nos braços dela. Os funcionários da casa, antes desconfiados, também começaram a enxergar Juliana com outros olhos. O episódio do colar revelara quem era realmente desleal.
Mas Marcela não aceitava perder espaço. Numa tarde, ela apareceu sem avisar, entrou no escritório de Lorenzo e tentou convencê-lo de que manter Juliana era um risco. "Você não percebe?" disse, exasperada. "Essa mulher simples está mexendo com sua cabeça. Todos comentam. Não é apropriado." Lorenzo levantou-se, o olhar firme. "Chega, Marcela." A voz dele não deixou margem para réplica. "Eu não vou mais permitir que você ataque alguém que só trouxe paz para minha filha." Marcela ficou em silêncio por alguns segundos, surpresa com a dureza da resposta. Depois, pegou a bolsa e saiu, batendo o salto no mármore. Norma, que observava da copa, sorriu discretamente. O muro do orgulho começava a ruir. Naquela noite, Lorenzo caminhou até o berçário e encontrou Juliana sentada na poltrona, embalando Helena. A menina já dormia, mas Juliana continuava ninando, como se também precisasse daquele aconchego. "Posso?" perguntou ele, apontando para a cadeira ao lado. Ela assentiu. Lorenzo sentou-se, observando a cena por alguns instantes. Então, com voz baixa, disse: "Você mudou esta casa." Juliana sorriu de leve, sem desviar o olhar da menina. "Eu só fiz o que precisava ser feito." "Não", retrucou Lorenzo. "Fez mais do que isso. Trouxe de volta algo que eu achava que tinha perdido para sempre." Juliana levantou os olhos, e os dois se encararam. Não havia mais barreiras, apenas verdades. Lorenzo estendeu a mão, hesitante, e tocou a dela. O gesto foi simples, mas tinha a força de um castelo desmoronando. O orgulho finalmente caía. "Obrigado", disse ele. "Não só por Helena, mas por me lembrar que eu ainda posso sentir." Juliana não conseguiu responder. Apenas apertou a mão dele de volta e naquele instante os dois souberam que algo novo começava. A mansão, antes marcada por julgamentos e sombras, agora parecia respirar de outra forma. Helena dormia tranquila. Norma retomava o controle com serenidade e até os outros funcionários passaram a cumprimentar Juliana com respeito. O orgulho de Lorenzo, aquele que erguera muros altos demais, estava em pedaços. Mas nos escombros havia espaço para algo muito maior, a possibilidade de recomeçar. E enquanto a noite envolvia a casa com um silêncio suave, Juliana e Lorenzo compreenderam, sem precisar de palavras, que o destino já havia traçado um caminho para eles. Um caminho que começava com as marcas da dor, mas que agora se iluminava pela chance do amor. A manhã nasceu com um dourado delicado escorrendo pelas bordas das cortinas. O jardim respirava o cheiro de lavanda e terra molhada, e a mansão parecia outro lugar. O mesmo mármore, as mesmas paredes, mas uma temperatura nova. Juliana atravessou o hall com passos leves, sentindo que o chão, enfim, parava de tremer sob os pés. Do berçário veio um som alegre. Helena acordara antes do relógio e batucava no berço com a mãozinha, como se chamasse a vida pelo apelido. Norma já estava de avental, seguindo o bailado ordinário de xícaras e talheres. Ao ver Juliana, abriu um sorriso que vinha de longe. "Hoje o ar está respirável", disse, servindo o café. "Parece que alguém abriu as janelas por dentro." Juliana retribuiu o sorriso, ajeitou o cabelo preso e se aproximou do berço. Helena esticou os bracinhos, aquela urgência doce de quem reconhece porto seguro. Houve um tempo, dias atrás, em que segurar a menina parecia crime. Agora era destino. "Bom dia, pequena", murmurou, encostando o rosto no dela. No corredor, passos conhecidos. Lorenzo apareceu sem terno, de camisa branca e mangas dobradas. Trazia um cansaço bonito, desses que seguem lutas vencidas de modo honesto. Ele parou no batente e ficou alguns segundos apenas vendo as duas. Não havia plateia, e justamente por isso o gesto do olhar carregava a verdade. "Dormiu?" perguntou num tom íntimo, mas sem invadir. "O suficiente", respondeu Juliana. Helena também. "Hoje é o ensaio final no instituto", ele disse. "A equipe da imprensa chega às 11. Eu queria te pedir algo." Juliana ergueu os olhos.
Ele respirou, atento a cada palavra como quem se prepara para colocar pedras novas no lugar. Fique perto da Helena e de mim. A pausa não foi de indecisão, foi de cuidado. Não por protocolo, por calma. Não houve discurso em resposta. Houve um claro que saiu do lugar certo. Norma, ao fundo, ergueu a sobrancelha, satisfeita como quem vê um navio encontrar o farol depois da tormenta. O carro cruzou a cidade e o sol escalava a manhã com gentileza. O instituto recém-reformado guardava cheiro de tinta nova e promessas ainda sem poeira. Na fachada, o nome escolhido por Lorenzo ganhava corpo. Instituto Elisa em Ana, em letras limpas, sem brilhos desnecessários. Quem passava lia devagar e, sem saber porquê, sentia a espinha esticar. No pátio interno, médicos, enfermeiras, assistentes e voluntários alinhavam estoques, conferiam planilhas, testavam equipamentos. Não era caridade de fotografia, era trabalho. Termômetros calibrados, leitos infantis com cobertas novas, uma sala de triagem colorida com desenhos simples e quentes. Juliana tocou de leve um mural com girassóis desenhados por mãos de crianças. No rodapé, alguém escrevera: "Aqui ninguém espera sozinho." Fizeram tudo em tempo recorde, disse Lorenzo, orgulhoso de uma coisa que dinheiro só empurra quando o coração decide empurrar também. Faltava nome. Agora não falta. Ele conduziu Juliana por cada sala, como quem apresenta um quarto de bebê a quem ajudou a trazer o mundo de volta. Pararam diante da placa da recepção, onde uma legenda discreta explicava a escolha. Em homenagem a Elisa, cuja coragem continua, e a Ana, cuja luz não se apaga. Juliana respirou fundo. Havia ali um lugar para a dor se assentar, sem virar pedra. Lorenzo notou o brilho nos olhos dela e não disse nada. Às vezes, a melhor fala é ficar junto. A equipe de imprensa chegou com câmeras, microfones, roteiros. Marcela não veio. Afastara-se oficialmente por questões pessoais, depois do escândalo com a assistente. A ausência dela retirava da cena uma tensão desnecessária. No lugar, uma assessora discreta organizava horários sem transformar a manhã em desfile. Pediram a Lorenzo um depoimento rápido, um plano caminhando pelo corredor. Ele assentiu, ajustou o cinto, passou a mão pelos cabelos e se posicionou. A câmera gravava. O mundo ainda não. Mesmo assim, o mundo que importava estava ali. Helena no colo de Norma, Juliana ao lado, uma distância confortável para não virar rumor, próxima o suficiente para virar sustento. "Por que esse instituto existe?" perguntou o repórter, a voz serena. Lorenzo olhou de relance para Juliana antes de encarar a lente. "Porque houve um dia em que eu só tinha planilhas para resolver dores que não cabiam nelas. Porque descobri que amor não terceiriza urgência. E porque eu aprendi, dentro da minha própria casa, que o cuidado que salva é o que chega primeiro." O repórter abriu a boca para continuar, mas Lorenzo ergueu a mão. "E existe por causa de duas mulheres", prosseguiu. "Uma que me ensinou a ser menos duro com o mundo, mesmo na ausência. E outra que me ensinou a ser menos duro comigo mesmo, mesmo na presença de todos. Seus nomes estão na fachada e sempre estarão." O silêncio que se seguiu não foi de constrangimento, foi de respeito. A assessora fez um gesto para cortar e salvou a frase intacta. Era daquelas que não precisam de edição. No auditório pequeno, cadeiras brancas aguardavam a cerimônia simples. Nada de candelabros, nada de tapete vermelho. Um violino afinava num canto e uma mesa ao fundo exibia caixas com kits de primeiros cuidados para mães de periferia. Termômetro, soro, orientações impressas com letras grandes. Juliana passou a mão pelo papel, lembrando noites em que não teve para quem ligar. Ali, outras mulheres teriam. Os convidados chegaram, profissionais de saúde, líderes comunitários, vizinhos, gente comum. Entre eles, Dona Rita, que administrava uma creche improvisada no bairro de Juliana, seu Miguel, motorista da linha que cortava a Zona Oeste,
e uma pediatra de voz doce, a doutora Lia, que trazia nos olhos a clareza de quem fala com mães antes de falar com números. Lorenzo agradeceu a presença e chamou um a um quem deveria falar. Não citou patrocinadores, não inflou notas de rodapé. Quando convidou Juliana, houve um murmúrio discreto, desses que misturam curiosidade e acolhimento. Ela subiu os 3 degraus pequenos do palco, com o coração batendo fora de compasso. Não tinha discurso pronto, tinha vida. Eu não sei falar bonito, começou pegando o microfone com as 2 mãos. Sei falar de dentro. Teve uma noite em que eu fiquei no corredor de um hospital com a minha filha no colo e eu achava que se eu fechasse os olhos um segundo, ela ia escorregar do mundo. Eu prometi que se um dia eu pudesse, eu seguraria outras mães. Hoje, quando eu vi a placa com o nome dela lá fora, entendi que promessa cumprida também cura. Não houve aplauso estrondoso. Houve algo melhor. Um som baixo de gente respirando junto. A doutora Lia enxugou as lágrimas sem constrangimento. Lorenzo, na primeira fila, passou o polegar pelo canto do olho, disfarçando sem precisar. Obrigada por abrirem esse lugar, concluiu Juliana, e por darem um nome que é luz para tanta gente. Elisa e Ana não estão mais do nosso lado, mas continuam puxando a gente para a frente. Ao descer, Lorenzo esperou ao pé do palco. Não tocou, não abraçou, falou com a voz que já sabia a medida. Você deu ao Instituto o que nenhum arquiteto entrega. Ela sorriu, sem caber no corpo. Depois do evento, foram visitar a ala de amamentação e acolhimento. Salas com poltronas simples, almofadas confortáveis, água filtrada à mão e um quadro de horários para consultas. Sobre uma mesa, kits de doação de leite materno. A coordenadora da ala explicou o fluxo, os exames, os cuidados de transporte. Juliana ouviu como quem mapeia destinos. Em certo momento, a coordenadora olhou para ela, reconhecendo o nome da placa. Você aceitaria ser nossa conselheira comunitária? Perguntou. Não é só jargão, é reunião, é voto, é decisão. A gente precisa de pessoas que saibam o que é esperar sem resposta. Juliana olhou para Lorenzo e ele só assentiu, recuando um passo para que a escolha coubesse inteiramente a ela. Eu aceito, disse com firmeza, e prometo trazer outras mulheres comigo. A coordenadora sorriu. Desse tipo de promessa nasce rede. O violino longe recomeçou uma melodia leve que parecia a assinatura do dia. À tarde, já de volta à mansão, o cansaço bom se espalhava nas pernas. Helena dormia de barriga para cima, a mão aberta como quem segura o céu. Norma pôs um pão no forno e o cheiro viajou pelo corredor como lembrança da casa de antigamente. Lorenzo chamou Juliana à varanda. O vento movia com doçura as folhas da árvore grande. E o balão amarelo que um dia amarraram no vaso agora estava desbotado, ainda assim teimoso. Ele trazia uma caixa pequena de madeira, diferente da caixa das fotografias. Pousou sobre a mesa, respirou e abriu. Dentro, uma chave simples com uma fita de tecido vermelho. Essa casa teve quartos que viraram mausoléu, disse encarando o jardim. Chegou a hora de abrir portas. Empurrou a caixa para perto de Juliana. Ela olhou a chave como quem reconhece uma semente. É sua. O timbre dele ficou firme. A sala ao lado do quarto da Helena. Não como quarto de empregada, como sala sua, para o que quiser. Ler, chorar, escrever, ficar em silêncio. Se um dia você quiser transformar em quarto, a casa agradece. Mas a decisão é sua. Eu quero que, estando aqui, você nunca mais se sinta visita. Nem alvo, nem intrusa. Quero que sinta lar. O coração de Juliana deu um salto que doeu bonito. As palavras chegavam com o peso certo, sem perfumaria. Ela encostou os dedos na madeira da caixa, demorando mais que o necessário, como quem grava a textura na pele. A voz vacilou e ela deixou. Eu não sei se mereço tanto. Não é sobre merecer, ele respondeu. É sobre reconhecer.
Você ergueu essa casa comigo e com a Norma nos dias em que eu só queria trancar portas. Você segurou a minha filha em braços que já conhecem perdas e mesmo assim não tremem quando é hora de amar. Se existe justiça aqui dentro, ela passa por você. Juliana fechou a tampa devagar, como quem guarda tesouro que ainda vai abrir no momento exato. O silêncio que ficou foi macio. E tem mais uma coisa, disse Lorenzo, tirando do bolso um envelope branco. Eu legalizei hoje no cartório o conselho do instituto. Seu nome está no documento. Não por gentileza, por competência e... Respirou, jogando o corpo para a frente, cotovelos nos joelhos. Eu quero que você me ajude a desenhar um projeto que leve assistência de urgência para postos menores. Você conhece caminhos que eu não sei achar. Juliana assentiu. A vida ali deixava de ser sobrevivência para virar desenho de futuro. Helena soltou um som do quarto, e os dois, no reflexo, se levantaram ao mesmo tempo, rindo com o susto compartilhado. A proximidade simples, sem cerimonial, foi mais íntima do que qualquer abraço de novela. À noite, houve um jantar pequeno. Dona Rita, da creche, veio com 2 bolachas de polvilho embrulhadas em guardanapo. Doutora Lia trouxe flores do quintal. Seu Joel, o chefe da segurança, apareceu de camisa xadrez, sem farda, e tomou coragem para elogiar o feijão de Norma como se fosse promoção. Sentaram-se à mesa grande, todos juntos, sem hierarquia de castiçais. A luz pendente desenhava círculos largos de aconchego. A certa altura, Dona Rita pediu palavra, sem se levantar. Eu vi muito homem grande vir aqui com promessa bonita e ir embora sem deixar rastro, disse, com a sinceridade de quem já carregou sacos de cimento nas costas. Hoje, eu vi gesto, vi nome com sentido. Vi gente comendo na mesma mesa sem medir prato. Quando a gente come junto, o mundo funciona melhor. Risos, copos erguidos, um tintim tímido que não precisava de cristal para brilhar. Helena acordou no meio da festa e Juliana a pegou no colo. A menina, sonolenta, encostou no ombro dela como quem volta para casa depois de um dia comprido. Lorenzo, do outro lado da mesa, assistiu. A cena era o retrato que ele nunca soube que queria pendurar por dentro. Quando os convidados se despediram, a casa ficou num sossego contente. Norma recolheu os pratos como quem embala recém-nascido. Seu Joel se ofereceu para levar o lixo pesado. A doutora Lia deixou no aparador um cartão com um qualquer coisa me chama. Gestos que costuram. No corredor, agora vazio, Juliana e Lorenzo ficaram frente a frente. Não havia roteiro. Havia tempo. Eu tentei escrever um discurso esta tarde, ele confessou. Tentei 3 vezes, rasguei os 3. Toda vez que eu coloco palavras grandes, perco a coragem. Palavras grandes servem para a inauguração, ela respondeu. Para amar servem as pequenas. Ele riu de si, olhos baixos por um segundo, como quem pede licença antes de levantar. Eu estou apaixonado por você, Juliana. Disse de uma vez como quem finalmente abre a janela depois de semanas de chuva. Não pela versão heroína, pela sua maneira de existir nessa casa. Pela forma como você fala com a Helena, como você olha para o mundo sem pedir troféu. Eu achei que meu coração tinha virado concreto. Você provou que ainda bate. As mãos de Juliana tremeram um pouquinho, e ela deixou que tremessem. Não tinha mais por que se esconder das próprias emoções. Eu também estou, respondeu sem floreio. Não porque você é milionário, nem porque hoje tudo deu certo no instituto. Estou porque, quando a injustiça bateu, você ficou. Porque você aprendeu a dizer, eu errei, sem me encolher. Porque você foi pai do começo ao fim, mesmo quando doeu. E porque perto de você, o lugar onde a minha dor morava virou casa com luz acesa. Ele deu um passo devagar, como quem atravessa um rio por pedras. Encostou a testa na dela, respirou, e os dois ficaram assim alguns segundos, só ouvindo o barulho da mansão que pela primeira vez parecia ter coração. Eu não sei o que o mundo vai dizer, ele sussurrou. Eu também não controlo, mas sei o que eu vou fazer.
Te proteger do mundo em vez de te esconder dele. Eu não preciso de vitrine, ela disse. Só de verdade e de respeito e de um lugar para pendurar uma foto da Ana. A sala é sua, ele repetiu, quase criança, feliz de poder dar algo que não vira moeda. A casa também, se você quiser construir aqui a sua história. O beijo veio sem pressa, sem plateia, sem trilha sonora, sem promessa de final mirabolante. Beijo de quem tem chão. Quando se soltaram, riram do constrangimento bom de quem não precisa se explicar. Dias passaram com gosto de começo. A sala ao lado do quarto de Helena ganhou cortinas normas. Uma mesa de madeira com riscos de lápis nos cantos, 2 prateleiras, um tapete simples e macio. Na parede, Juliana pendurou 3 coisas. A foto plastificada da Ana, uma aquarela que uma voluntária do Instituto pintara com girassóis e um desenho que Helena rabiscou com giz de cera, sem saber que assinava um lar. O Instituto funcionava como motor constante. Juliana ocupava sua cadeira no conselho, perguntava o que ninguém perguntava, trazia o bairro inteiro dentro da bolsa. A doutora Lia ajeitava a agenda para caber demanda extra. Dona Rita organizava um rodízio de mães para a limpeza solidária. Lorenzo aparecia sem holofote, esticava mangueiras, carregava caixas, aprendia a ouvir reclamações sem terceirizar. Quando o repórter voltou para uma matéria de acompanhamento, encontrou menos frases de efeito e mais crianças com febre a menos. Marcela, por um tempo, virou silêncio. Havia questões dela que não cabiam naquele momento. O mundo, às vezes, devolve às pessoas a própria mesa para que aprendam a comer sozinhas. Júlia, com o processo correndo, aceitou colaborar, indicou o amigo que fabricava vazios e uma cadeia pequena de oportunistas foi desmanchada sem espetáculo. Justiça não precisa de legenda quando funciona no lugar certo. Norma, mais leve, retomou pequenos rituais. Dia de bolo simples às quartas, chá de erva cidreira depois do jantar, novena discreta no cantinho da lavanderia. Seu Joel descobriu que dá para sorrir com os olhos sem perder a autoridade. A casa aprendeu uma ética. Dor não serve para arma, segredo não serve para chantagem, amor não serve para vitrine. Numa tarde de domingo, o jardim esparramava sombras boas. Lorenzo montara um cavalete baixo na grama para Helena pintar. A menina, de aventalzinho, mergulhava o pincel com a solenidade dos grandes artistas e riscava o papel com caminhos tortos. Juliana, sentada no degrau da varanda, ria das manchas que iam parar no nariz do pai. Havia chegada de vida em todo canto. "Olha, Ju!" a pequena apontou, orgulhosa. Mas sol! No papel, um círculo imperfeito laranja, raios que escapavam sem simetria. Sol do jeito que a infância entende. Grande, perto, com braços. "Está igual ao que a gente sente", respondeu Juliana. Lorenzo girou o rosto para pegar a luz, olhos semicerrados. Pensou em como um homem pode viver anos dentro de uma camisa de força feita de medo, e como basta alguém segurar a barra com firmeza para o tecido rasgar no lugar certo. Pensou em Elisa e sentiu saudade sem culpa. Pensou em Ana, acenando por dentro do nome na fachada. Pensou em tudo o que ainda daria errado, porque dá, e mesmo assim sorriu, porque agora havia quem ficasse para arrumar. No cair da tarde, ele entrou na sala de Juliana. Sobre a mesa, um porta-retratos vazio aguardava. Ele abriu a gaveta, tirou uma foto recém-impressa, os 3 no pátio do instituto, abraçados, Helena com a língua de fora de tanto rir. Colocou no porta-retratos e apoiou na prateleira. "Para a coleção", disse. Ela se aproximou, encostou o ombro no dele e ficou olhando a imagem alguns segundos. "É isso que eu chamo de riqueza", falou tranquila, "coisa que ninguém rouba." O relógio da parede marcou uma hora qualquer. O mundo lá fora seguia seu tumulto, sua pressa, seus julgamentos. Dentro da casa, o coração se rendeu de vez. Não como derrota, mas como escolha. O amor não entrou por explosão.
Entrou por insistência, por cuidado repetido, por dignidade nos dias difíceis. Na varanda, o balão amarelo, ou o que restava dele, ainda tremia preso ao vaso, teimoso em existir. Um sinal torto de que algumas coisas, mesmo gastas, continuam apontando para cima. Helena correu atrás de uma borboleta, Juliana riu em voz alta. Lorenzo correu junto só para fingir que era difícil alcançar. O trio atravessou o jardim como quem atravessa uma ponte que eles mesmos construíram, pedra por pedra, tropeço por tropeço, riso por riso. E quando a noite chegou, não foi para apagar, foi para acender dentro, uma luz nova em cada cômodo, uma certeza simples em cada gesto, uma paz que não pede licença para descer. Na cabeceira do berço, um bilhete que Norma deixara mais cedo dizia apenas: "O que é de casa, fica." Eles não sabiam, mas aquele era o resumo que cabia no bolso. O mundo, um dia, contaria essa história do jeito que o mundo gosta, com números de visualização, comentários inflamados, versões apressadas. Lá dentro, onde importa, ela continuaria sendo outra coisa. Uma faxineira humilde, um milionário que aprendeu a pedir ajuda, uma criança com fome que virou bússola, um instituto com nome de 2 mulheres luz e uma mansão que desaprendeu a ser fria. Quando apagaram a última lâmpada, Helena suspirou no sono. Juliana e Lorenzo se olharam no meio do corredor e, sem combinar, falaram juntos. Agora sim. Não havia mais paredes erguidas por orgulho. Havia portas abertas por escolha. E quando o amor escolhe ficar, a casa faz o resto. No fim, o que parecia apenas mais uma casa luxuosa se transformou em lar. O que era silêncio pesado virou riso leve. E o que nasceu de uma injustiça floresceu em amor verdadeiro. Juliana provou que a humildade tem uma força que nem o dinheiro mais poderoso consegue comprar. Lorenzo descobriu que até o coração mais endurecido pode se render quando encontra cuidado e verdade. Essa história nos ensina que não importa de onde viemos ou quanto temos no bolso. O que realmente transforma vidas é a coragem de amar, mesmo quando o mundo insiste em erguer muros. Porque quando o orgulho cai e o coração se abre, milagres acontecem. E até uma mansão de mármore pode aprender a pulsar como um coração de família. Deixe nos comentários a parte que mais emocionou o seu coração. Vou adorar ler sua opinião. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias que já estão chegando. E não vá embora sem assistir ao próximo vídeo recomendado aqui do lado. Tenho certeza de que ele também vai tocar sua alma.